Shalom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este canal reservado para louvor, adoração ao Deus, o Eterno, o nosso Deus, o nosso Pai, o Criador, aquele que era, que é e que há de vir. Ainda neste tempo de pandemia, estamos nos reunindo neste canal, mas temos o nosso endereço presencial quando retornaremos, e este endereço é na rua Frei Vital de Frescarolo, 198, Jardim João 23. Quando retornarmos, será um grande prazer receber você. Venha nos visitar. Mas até lá, estamos nos encontrando aqui. Eu sou a pastora e profeta Eliane Pinheiro, dirigente da SEM, junto com meu marido, pastor e profeta Éder Pinheiro. Nós, servos do Altíssimo, sacerdotes do Pai, dirigimos o rebanho que ele nos confiou através da SEM, Comunidade Evangélica Macabesh. Nós estamos aqui todos os domingos às 18 horas, no nosso culto da gratidão. Minha boca está seca, alguém pode trazer um pouco d'água para mim, por favor? E às quintas-feiras, às 20 horas, no culto da graça de Deus. Hoje, o culto da graça de Deus, onde o Senhor manifesta a sua graça em nossas vidas, onde nós estamos diante dele para receber, para que ele receba a nossa adoração, o nosso louvor, para que ele receba aquilo a que nós nos separamos neste momento. Mas como Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Deus, que todo aquele que se achega perto dele, ele sempre, todas as vezes, obrigada, ele tem algo a nos entregar. Neste culto de Quinta-feira da Graça, onde é o culto da graça de Deus, nós estamos aqui para louvá-lo pela sua graça. Ele derrama sempre da graça dele sobre as nossas vidas. Então, se abra. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Abra o seu espírito e alinhe-o ao Espírito Santo de Deus para receber tudo aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm para nos entregar hoje, neste momento. Mas saiba que Ele tem para nos entregar bênçãos todos os dias e todos os instantes das nossas vidas. Então, onde você estiver, curve a sua cabeça e ore comigo. Mas não fique de boca fechada. Se coloque diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Porque Ele está aqui, mas Ele está aí. Porque Ele é onipresente. É um Deus supremo que está em todos os lugares onde nós, um ou mais, clamarmos por Ele, Ele ali está. Estamos eu e você aí, clamando pela presença e misericórdia de Deus, então creia que Ele está presente. Vamos orar. Pai, é em nome do Teu Filho Jesus, o nosso amado, o nosso Salvador, o nosso aliançador contigo, que nós estamos aqui. E te pedimos perdão, Senhor, porque, como homens e mulheres falhos que somos, erramos, pecamos, andamos por caminhos que não deveríamos andar, falamos o que não deveríamos falar, vimos, pensamos, ouvimos aquilo que não deveríamos fazer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, da nossa cabeça aos pés,
Faça do sangue precioso do Senhor Jesus, nos purifica, nos limpa, porque, Senhor, estamos aqui para render o nosso louvor a Ti. Estamos aqui para render a nossa adoração a Ti. Para, Senhor, dizer a Ti o quanto o Senhor é importante e único nas nossas vidas. E queremos, sim, que este louvor, essa adoração, queremos, sim, papai, que as nossas palavras direcionadas a Ti te toquem no Teu trono. E o Senhor ache graça em nós. E transborde, Senhor, da Tua graça sobre mim e sobre os meus irmãos que estão comigo, aliançados, papai, nesta oração, declarando o sim, o amém, o assim seja. Pai, que cada um receba neste momento o Teu toque. Alinha, Pai, corpo, alma e espírito de cada um de nós ao Teu Santo Espírito. Para que, Senhor, tudo aquilo que acontecer a partir de agora até a bênção final seja para engrandecer, exaltar, glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai, e declaramos que só o Senhor é o nosso Deus. Declaramos que, Pai, esperamos em Ti, confiamos em Ti. Senhor, em nome de Jesus, troca toda veste suja, Pai, em decorrência dos caminhos andados, dos pensamentos pensados, toda veste de empoeirada, rasgada, veste de cansaço, Senhor, restaura em nome de Jesus, para que nós, papai, neste momento, possamos estar prontos para receber a Tua porção. Deus, nos abençoa. É o que te pedimos, mas te pedimos também, tende misericórdia de nós e recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Se estás comigo, mas ainda de eu
contigo, Senhor. Aleluia. Eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser melhor. Estás Aleluia, Senhor, o teu nome toda língua confessará. Jesus, eu te adorar. O presente que Deus enviou pra Só está sem áudio, pastora. Está mudo. Aplauda ele. Glória a Deus. Obrigada, Robson. Hoje vamos falar de algo lindo da parte de Deus, como tudo de Deus é lindo. Como cada vez que a gente pega a Bíblia, a gente fica maravilhado com aquilo que Deus nos entrega, com aquilo que Deus tem de vivo e eficaz para as nossas vidas. E de como Deus mostra que nós temos tanto a aprender, tanto a pedir, tanto a receber, tanto a entender os mistérios do eterno. E hoje nós vamos falar de algumas situações e de pessoas que foram, assim como nós, fundamentais nas construções eternas de Deus. Onde você estiver, diga assim: eu sou escolhido para construir o tabernáculo de Deus.
Olha que lindo. Nós somos chamados, escolhidos por Deus. Se você não entende que você tem um chamado, entenda a partir de agora que você e eu fomos escolhidos por Deus. E aí você vai dizer assim, mas pastora, que chamado eu tenho? Chamado de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha que chamado lindo. Chamado de servir ao Eterno. Chamado de fazer a obra do Pai. Tantos são os nossos chamados diante de Deus. E hoje nós vamos ver pessoas especiais que foram chamadas por Deus. Chamadas de forma linda, completa. E assim como tudo de Deus é lindo e completo, também foram capacitados de forma linda e completa. Hoje, alguém se habilita a dizer de quem que nós vamos falar? Acho que eu dei muita dica. Cadê Pedro? as vozes? Hã? Pedro? Pedro. Quem mais? João, Tiago num barquinho. Então, porque não são nenhum dos três. Alguém mais se habilita? São pessoas lindas e especiais que em algum momento foram escolhidos a dedo pelo Eterno para fazer uma obra linda, uma obra grandiosa, uma obra perfeita. José e Maria. Não, realmente. Mas quem fez essa obra linda e perfeita foi o próprio Deus. Estamos falando de homens. Homens assim como nós. Se você tem dúvida que você foi escolhida a dedo pelo próprio Deus, não tenha dúvida, e hoje, com isto que nós vamos falar, você verá que você, assim como eles, foram chamados, escolhidos a dedo, capacitados por Deus para fazer uma obra magnífica. Alguém mais? Então, já que você está aí curioso, espero, hoje nós vamos falar daqueles homens maravilhosos que... Não, Débora, Paulo não. Olha, eu estou quase lançando aqui, vamos ver, vamos passar a Bíblia toda e eu acredito que nenhum de vocês vai saber de quem que nós vamos falar nesta noite, porque pouco se fala, mas a obra desses homens foi completa. Nós vamos falar hoje dos artífices que construíram o tabernáculo de Deus. Que lindo! Que homens com um chamado maravilhoso. E se eu puder dar um título a esta pregação, eu diria que artífices chamados para construir o tabernáculo, assim como eu. Diga, assim como eu. Lindo. Os artífices, homens especiais, homens que foram escolhidos a dedo por Deus para construir o tabernáculo. Deus disse a Moisés diretamente: chame fulano, chame ciclano, porque eles vão construir o meu templo. Que diferença há de nós, desses artífices?
Mas você vai dizer assim, pastor, eu não sei fazer aquelas obras lindas. Faço ideia, porque a gente, de ler a Bíblia, a gente consegue imaginar a grandiosa obra que aqueles homens fizeram e de como aquele tabernáculo que andava com o povo pelo deserto era lindo, como aqueles homens estavam preparados, como aqueles homens foram capacitados por Deus para fazer esta obra. Toda a construção do tabernáculo e tudo como deveria ser feito foi dada por Deus. Que lindo! Tudo no tabernáculo deveria ser feito exatamente conforme a instrução do Eterno nos textos que estão em Êxodo, que são vários capítulos de Êxodo. O que são artífices? Artífices é um trabalhador, um operário, artesão que produz algum artesanato ou que professa alguma das artes. Obreiro, olha aí. Ou oficial que executa a sua arte diante das encomendas que recebe. Eu e você fomos escolhidos por Deus para a construção da obra de Deus. Fomos chamados, somos obreiros, somos oficiais na construção do reino de Deus aqui na terra. Você tem dúvida disso? Fomos chamados, escolhidos a dedo por Deus para construir o reino dele aqui na terra. Tem coisa e tem obra mais magnífica, mais linda e mais completa do que construir o reino de Deus aqui na terra. Aqueles artífices, eles foram chamados para construir o tabernáculo onde Deus se manifestaria, para construir o reino de Deus aqui na terra. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 31, que diz assim. Êxodo, capítulo 31, que diz assim. Disse mais, porque o Senhor já estava dizendo a Moisés e instituindo com Moisés e construindo com Moisés já a ideia do tabernáculo. Moisés, ele recebeu, ele foi o arquiteto disso tudo, ele que conseguiu, olha que alinhamento com o Espírito Santo, que ele conseguiu passar exatamente aquilo que Deus queria para a construção do seu templo. E no capítulo 31 está assim. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezabel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro ao Aliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Obrigada. E dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Versículo 7. A tenda da congregação e a arca do tabernáculo, do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro,
com todos os seus utensílios e altar do incenso. O altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. E as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Palavra do Senhor. Que lindo. A gente pode ver que nós temos muito em comum com esses artífices. Somos homens e mulheres escolhidos por Deus. Somos homens e mulheres chamados para construir o reino de Deus aqui na Terra. Aqueles artífices, eles foram chamados, mas eles também foram capacitados, porque mais adiante Deus disse que chamou outros homens e que os capacitariam para ajudar. Porque Bezalel ficaria como aquele que instruiria, com aquele que ensinaria, seria o mestre. Veja bem, como que isto e esta obra se parece com a nossa própria construção. Se parece com aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. A primeira coisa que aconteceu foi Deus falar através de Moisés. Dê a eles isto. Então, nós estamos aqui na comunidade evangélica Macabesh ou em outra igreja, recebendo da parte do Altíssimo, através da vida do seu e dos sacerdotes da sua igreja, aquilo que você vai fazer. Aquilo que você deve fazer para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Estamos aqui às quintas, domingo, ou, como eu costumo dizer, em qualquer edição extraordinária, de todos aqueles que têm dúvidas, que perguntam, que estudam. Estamos aqui para ajudar, para contribuir, para direcionar, para dirigir você nesta obra que é a construção da obra do reino de Deus. Nós, sacerdotes, sendo colocados assim como Moisés, com a função de instruir aquele povo na vontade de Deus. Pergunto, tem buscado a vontade de Deus para a sua vida através da vida dos seus sacerdotes? Aqueles artífices, homens que sabiam fazer coisas maravilhosas, que fariam através da instrução de Moisés a Bezalel, fariam aquela grande, magnífica obra que era aquele templo. Nada poderia sair diferente daquilo que Deus colocou. Mas será que nós temos entendido que Deus tem a direção? Através daquele que te guia, que te dirige aqui na terra? Moisés era quem recebia diretamente de Deus e passava para aqueles homens a forma como fazer. Moisés foi o arquiteto da vontade de Deus para a construção do templo. Eu, pastora, sou a arquiteta para passar para você a vontade de Deus
diante da sua construção para o reino de Deus aqui na terra. Quanta responsabilidade. Tem que estar alinhada à vontade de Deus, tem que estar alinhada para ouvir a voz de Deus, para te instruir na sua construção, na construção em que você, homem e mulher, é chamado para fazer do reino de Deus aqui na terra. Moisés recebeu de Deus toda essa instrução. Deus disse que chamou, que tinha já escolhido. Então, Moisés já tinha ali 2 nomes, porque Deus falou, escolhi fulano e ciclano. Quantas vezes nós falamos, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque este é seu chamado, Deus tem te chamado para isso. Deus tem te chamado para exercer tal função na construção do reino de Deus aqui na terra. E Deus foi falando a Moisés como queria que fizesse. Olha que lindo. Aqueles homens iam fazer até as vestes de Arão, dos filhos de Arão. O óleo, o incenso, tudo estava nas mãos daqueles que Deus escolheu. Será que você tem entendido isso e tem tomado para si responsabilidades no reino de Deus? Tomado para si responsabilidades na construção do reino de Deus? Vou falar diretamente para nós da comunidade evangélica Macabeche, porque vou falar como pastor e profeta. Será que você tem entendido que você foi chamado para construir a obra de Deus, construir o reino de Deus aqui na terra, e que esta construção começa na sua igreja? Começa com seus pastores, dando a direção. Quantas vezes nos deparamos com homens e mulheres que querem, sim, serem reconhecidos por homens, mas não querem receber instruções, não querem receber a orientação vinda da parte de Deus, não querem receber a instrução do Eterno através da sua palavra. Quantas pessoas desanimam, quantas pessoas deixam o seu chamado quando nós falamos, a partir de hoje, vamos estudar, mas eu quero a unção. A unção virá no tempo certo, através da instrução. Será que temos entendido isso? Que nós, assim como esses artífices, eles não chegaram, eram homens capacitados, gabaritados, escolhidos por Deus. Mas não podiam tocar em nada sem antes receber de Moisés a instrução de como fazer. O reino de Deus, ele não é construído de acordo com a nossa vontade, com o nosso entendimento. Aqueles artífices poderiam ter falado com Moisés assim: Moisés, isso, está querendo me dizer como eu devo pintar? Está querendo me dizer como eu devo serrar uma madeira? Está querendo me dizer como eu devo costurar? Está querendo me dizer como eu devo pregar este botão? Sim! Porque o reino de Deus, assim como o tabernáculo tinha e tem
a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não poderia ser construído, assim como não é construído, não pode ser construído no dia de hoje. O reino de Deus aqui na terra não pode ser feito de qualquer maneira. Não é feito na minha e na sua vontade. Não é feito de acordo com aquilo que eu entendo. É feito debaixo da instrução do Altíssimo. Porque Deus é Deus que tem todas as coisas já instituídas nele. Ele só quer que a gente reproduza de acordo com a sua vontade. Os artífices estavam ali, homens preparados para fazer toda a obra. Homens que sabiam fazer, os melhores, sabiam fazer tudo e fazer muito bem. Mas tiveram que receber a instrução de Moisés, vinda da parte de Deus, para que a construção do tabernáculo se acontecesse de maneira exata e fosse magnífica, linda. Talvez a gente não esteja conseguindo ter uma obra magnífica na terra, porque estamos querendo construir a obra de Deus, construir o reino de Deus de acordo com a nossa vontade. Pare e pense. Porque se estiver querendo construir o reino de Deus de acordo com a sua vontade, não fará uma obra magnífica como aqueles artífices fizeram. Não fará uma obra linda como aqueles homens fizeram. E fizeram uma obra tão linda que eles estão aqui registrados. Os artífices, homens especiais, homens chamados por Deus para construir o tabernáculo. Eu e você, homens e mulheres especiais, chamados para construir o reino de Deus aqui na terra. Mas entenda, este reino não poderá ser construído de qualquer maneira. Vamos ter que aprender, vamos ter que nos especializar em Deus, vamos ter que melhorar, vamos ter que nos afinar, porque a obra de Deus ela deve ser feita de forma linda. E aí eu pergunto, você e eu somos tabernáculo de Deus. Como você tem construído o reino de Deus em você? Pare um pouco e pense. Você tem se cuidado? Você tem cuidado da sua saúde? Você tem cuidado do seu visual? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem cuidado das suas roupas? Da forma de se vestir? Você tem feito as melhores escolhas para você? Porque, como servos de Deus, nós não podemos dizer que erramos por engano. Quando estamos diante do pecado, diante daquilo que não é bom, qual caminho temos escolhido? Temos escolhido o que é melhor para nós ou temos escolhido situações, coisas e pessoas que nos comprometem, que nos entristecem?
Entenda. O primeiro tabernáculo que eu e você temos que cuidar somos nós mesmos. Aqueles homens faziam muito bem aquilo que eles estavam ali para fazer. Foram escolhidos. Então, nós temos que entender que este tabernáculo começa em nós. Eu pergunto, tem cuidado da sua igreja? Tem cuidado daquela forma física que está lá no Jardim João 23? Tem se preocupado com aquele tabernáculo? Ele está há meses fechado, você se preocupou em ir lá para ver se ao menos a casa e a construção permanece no mesmo lugar? Se preocupou em ver se ele está precisando de uma limpeza? Construção do reino de Deus. E quando você vai fazer a obra de Deus, obreiro, oficial, quando eu e você vamos limpar a casa de Deus, quando eu e você vamos cuidar da casa de Deus, agora templo, igreja, tem sido feito como aqueles artífices? Os melhores? Ou eu faço de qualquer jeito? Não se esqueça, assim como os artífices, você foi escolhido para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Se você não cuida das construções do reino de Deus aqui na Terra, da forma melhor que você pode fazer, eu lamento muito, mas talvez a obra não fique magnífica. Tem cuidado das vestes dos seus pastores? Tem cuidado, tem se preocupado com seus pastores? Eu estou dizendo de acordo com o que está aqui, porque ficou sobre a função dos artífices fazer até a vestimenta de Arão e seus filhos, os sacerdotes, iam receber a roupa pronta de acordo com a vontade de Deus. Tem se preocupado com seu sacerdote? Eu estou pregando aqui e sei que há pessoas que fazem isso. Mas eu pergunto, não pode melhorar? O seu dízimo, a sua oferta, não são cuidados específicos para o seu sacerdote. Aquela roupa era própria, era para eles. Tem cuidado daqueles que são os seus irmãos na sua igreja? Reino de Deus aqui na Terra? Tem propagado o reino de Deus e tem dado ótimo testemunho? Reino de Deus aqui na Terra. Mas entenda, assim como os artífices, que já eram preparados, pode ser que eu e você não nos sintamos tão preparados como aqueles para fazer a obra. Então eu falo, a instrução para a sua vida, para a construção do reino de Deus, ser magnífica, não poderá ser feita de qualquer jeito. Você vai precisar, assim como aqueles artífices, homens preparados, ter a humildade
humildade de dizer: pastor, pastora, eu quero fazer a obra com excelência. Temos o costume de dizer assim: eu fiz o meu melhor, mas será que este melhor é melhor a nível de artífices? Porque os artífices não fizeram o melhor. Eles fizeram aquilo que eles sabiam fazer muito bem, dentro, debaixo, completamente ajustados à vontade de Deus. Então, pode ser que o nosso melhor não esteja ajustado à vontade de Deus. Porque muitas vezes, quando nós falamos que nós fizemos o nosso melhor, é porque nós queremos nos isentar, não queremos nos humilhar para saber: será que eu poderia ter feito mais e melhor? Será que o que eu fiz do meu melhor era a vontade de Deus? Será que este meu melhor estava de acordo com a instrução do Pai para que esta obra fique magnífica? O tabernáculo foi construído com essas mãos lindas. Hoje está lindo, tudo lindo, né? Com essas mãos preparadas pelos artífices. Mãos capazes. Mas toda esta preparação, toda esta capacitação, todo este conhecimento daquilo que eles faziam muito bem, os melhores, foi submetido à vontade de Deus. Foi submetido ao querer do Pai. Porque a construção do tabernáculo, assim como a construção do reino de Deus, não é uma construção daquilo que é nosso. Não é uma construção da minha vontade. É a construção da vontade e do reino de Deus. Esteja preparado. Aprenda. Se instrua. Seja um homem ou uma mulher de boa vontade. Mas quando for fazer para o reino de Deus e para a obra de Deus, busque instruções de como fazer. Para que saia magnífico. Para que saia grande. E para que assim o reino de Deus cresça, prospere de forma maravilhosa. Assim como Deus é maravilhoso. Se coloque como aqueles artífices diante de Deus e diga assim: Deus, eu sei fazer isso muito bem. Eu sei fazer uma faxina estupenda. Mas eu vou limpar a sua casa. Como devo fazer? Eu sei me cuidar muito bem. Mas na construção do meu tabernáculo, como devo fazer? Eu conheço a palavra muito bem. Mas na construção do reino do Senhor aqui na terra, como devo pregar? Olha, como a construção do reino de Deus
a palavra, aquilo que eu disse já é reino de Deus, nos ensina a sermos submissos à vontade do Pai, a termos humildade, porque não há nada que sejamos doutores, pós-doutores, que se não for submetido à vontade de Deus, será uma construção linda, uma construção magnífica, exuberante no reino de Deus. Se submeta à instrução do Pai, assim como aqueles artífices se submeteram. Porque eles poderiam chegar lá e dizer assim, mas Moisés, eu fui escolhido para fazer isso. Deus me chamou. E Moisés ia virar para eles e dizer assim, mas Deus está dizendo para mim como você deve fazer. E quantas vezes nós nos encontramos com pessoas assim? Mas eu sei, mas eu. E não entende que a construção do reino de Deus deve ser submetida à vontade de Deus, porque o reino é dele. Somente ele pode nos dizer como construir este reino. Somente ele pode nos dizer como devemos fazer. Se capacite, se especialize, estude, aprenda, seja o melhor naquilo que você fizer. Mas saiba que, com tudo isso que você vai fazer, você precisará submeter à vontade de Deus. Você precisará submeter a Ele, o Criador desta obra linda, chamada Reino de Deus, aqui na Terra. Eu vou terminar esta pregação com um poema. Eu gostei daquilo que o Robson falou. Eu vou ler um pedaço, né? O Robson, quando pregou, ele falou um poema e eu gostei, achei lindo. Um poema que diz assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa. Olha que lindo. Parece até um texto bíblico. Põe tudo que é melhor, que é o seu melhor, naquilo que for fazer para a obra de Deus. Porque assim a luz do Senhor vai brilhar. E você e eu seremos abençoados com a capacitação que vem do alto. E entraremos para a história como esses artífices entraram, como homens que sabiam fazer muito bem a sua arte, mas que se submeteram à vontade de Deus para a construção do tabernáculo. Seja o melhor naquilo que você faz, mas quando for fazer para Deus, submeta-se à vontade do dono do reino dele aqui na terra.
Amém. Deus abençoe. Esta é a palavra do Senhor para hoje. E nós temos testemunhos. Temos. Esse amém, Janaína, é que tem testemunho ou amém para a palavra? Para a palavra. Palavra tremenda. Glória a Deus. Não temos testemunho? Temos nomes para oração? Não. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida no dia de hoje. Domingo, às 18 horas, estaremos aqui no nosso Domingo da Gratidão, porque nós temos muito a agradecer a Deus por todas as coisas que Ele faz. Que o Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre você, te dê a paz. O shalom de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, os seus bens, para que você tenha um final de semana de bênção. Um final de semana na presença dos amados e na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém, amém. E até domingo, no Domingo da Gratidão.